Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos juntos mais uma vez para este nosso encontro. Unimos-nos nele pela oração, pelo coração e especialmente pelo ouvido que colocamos à disposição de nosso Deus, este objetivo principal do nosso encontro diário. Hoje é dia 7 de setembro, segunda-feira, um dia muito especial para o nosso país, de uma memória importante para nós pensarmos o passado, o presente e o futuro da nossa nação, no que podemos fazer e devemos fazer e naquilo que devemos consagrar a Deus pedindo a sua ajuda. E o evangelho que nós vamos meditar é de Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs queridos, esta história do homem da mão seca e da dificuldade dos fariseus em compreender a atitude de Jesus, que quis a cura daquele homem, mostra, digamos assim, duas enfermidades. A primeira é da mão seca. É uma paralisia, existem, as paralisias, mas aqui também é o simbolismo para toda a paralisia criativa do ser humano, que foi criado por Deus para ser criador, para ser colaborador na criação, na obra da criação. E, portanto, esta sua capacidade não pode ser tolhida, não pode ser impedida, não pode ser ofuscada. Ao contrário, deve ser sempre mais estimulada, uma vez que foi o próprio Deus quem nos fez assim, com essa capacidade. Quantas coisas o ser humano tem criado por meio da sua inteligência, coisas que colaboram com o progresso da humanidade, principalmente, vamos pensar, o progresso que inclui a todos, porque existem criações que são exclusivistas, elas deixam fora algumas parcelas, alguns grupos da humanidade, mas pensemos nas tantas descobertas científicas e criações científicas que têm sido capazes de ajudar o ser humano a se tornar cada vez melhor. Portanto, esta capacidade ela precisa ser estimulada. E quando Jesus cura aquele homem, ele está pensando exatamente nessa capacidade que estava ali aprisionada e que ele tinha a possibilidade de devolver para aquele homem. Então, de outro lado está a doença dos fariseus, a cabeça fechada, que não são capazes de perceber isso. De certa forma, eles colocam a questão do sábado, que é uma questão importante, evidentemente. Jesus não está pisando na lei, menosprezando a lei, mas eles colocam a questão do sábado com outros interesses. Para além desta questão, está a sua própria vaidade de fazer prevalecer os seus valores, que é a deturpação da lei de Moisés. Então,
Para Jesus, que também considera a lei de Moisés e a respeita, surge ali um conflito de valores, o valor da lei e o valor da vida. E para Jesus, a vida, ela se sobrepõe. E se porventura a lei entra em choque com a vida precisa prevalecer. E é isso, consideremos a vida na sua plenitude, na sua totalidade, e devolver a capacidade daquele homem significava justamente considerar essa totalidade da dignidade humana que aquele homem, por alguma razão, havia perdido e que os mestres da lei, os fariseus ali estavam fazendo um papel de tolher e de querer mantê-lo naquela situação. Então, Jesus, ele considera essa dignidade humana e por causa disso é que ele cura aquele homem dizendo: o filho do homem é maior do que o sábado. E Jesus não fala apenas do filho do homem, ele, mas de todo ser humano. Hoje o Brasil celebra a sua independência e nós rogamos a Deus que as muitas forças mutiladoras da criatividade humana, da capacidade que o brasileiro tem de criar e de fazer o bem, que essas forças elas se extingam. Que o amor ao próximo seja o motor e a força que movam a história deste país pela contribuição valiosa de cada cidadão, especialmente dos que foram escolhidos para, neste momento da história, conduzir a nação, os estados, as cidades e todas as instituições que se preocupam ou devem se preocupar com a dignidade do ser humano. Oremos. Ó Deus, que organizais todas as coisas com admirável providência, acolhei as súplicas que fazemos pela nossa pátria, para que sejam consolidadas a concórdia e a justiça pela sabedoria dos governantes e pela honestidade do povo, trazendo-nos paz e prosperidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquemos na paz de nosso Deus.